Boa noite a todos e a todas. Em respeito aos que aqui chegaram no horário, vamos dar início, então, a esta sessão. Inicialmente, quero dizer que essa é uma sessão da Câmara de Vereadores, muito embora, no momento, até este horário, não tenham vindo ainda outros colegas vereadores, mas essa sessão ela é uma sessão especial que o novo regimento da Câmara de Vereadores propõe para que nós façamos a discussão de temas específicos, e ela é prevista, na verdade é a segunda sessão especial desde da implantação dessa sistemática, para discutir temas específicos das comunidades, né? Então, nós estamos aqui, nesse momento, em sessão, né? Na verdade, estamos agora sendo televisionados, né? Nós vamos estar ao vivo pela internet, né? No site da TV Câmara, né? Por isso também a tradução em linguagem brasileira de sinais, feita simultaneamente à nossa reunião. Todas as intervenções que serão feitas, elas serão gravadas e ficará à disposição da comunidade o conteúdo desta reunião dessa noite. Então, também pedimos que, mais tarde será, então, dada a palavra à comunidade, que aqueles que queiram se manifestar o façam pelo microfone, para que também fique o registro dessas manifestações. Perfeito? Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras e os senhores vereadores, os funcionários desta Casa de Leis, os profissionais de comunicação social e ao público presente. Iniciamos a segunda sessão especial de discussão nos bairros do 4º ano legislativo e do primeiro período legislativo da 16ª legislatura. Inicialmente, como toda sessão, fazemos a leitura de um versículo bíblico. Para nos inspirarmos na discussão desta noite, selecionei de Eclesiastes, capítulo 14, versículo 23, que em todo trabalho há proveito, mas meras palavras só conduzem à pobreza. Dando início ao expediente, quero ler o requerimento de nossa autoria que motivou esta reunião. O vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 103, inciso 4º, a linha A do regimento interno desta Casa, vem requerer, após devida deliberação no plenário, a realização de sessão especial para discutir soluções para as cheias da bacia hidrográfica do Rio Jaguarão, no bairro Anita Garibaldi. Este requerimento foi aprovado por unanimidade dos nossos pares na Câmara de Vereadores no dia 30 de maio. Passo a listar aqui as personalidades, as autoridades que foram convidadas para a reunião desta noite. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana, senhor Ariel Arno Pisolatti, que nesta sessão se faz representado pelo engenheiro Cassiano. Quero agradecer a sua presença. Gostaria de solicitar que o engenheiro Cassiano já faça parte da mesa dos trabalhos. Engenheiro Cassiano Garcia da Silva é gerente da unidade de drenagem da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Convidamos também o senhor Osório Rogenstock, presidente da Associação de Moradores do bairro Anita Garibaldi, que gostaria também que o engenheiro agrônomo Fábio Elling represente, então, o presidente da Associação de Moradores. Convidamos também a secretária Rochelle Grandene, secretária regional do Centro-América Tiradores Anita Garibaldi de Bucarém, que, salvo o melhor juízo, até o momento não se encontra nem enviou representante. Se alguém a representa, por favor, manifeste.
Também o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão do município, Adelir Stolf, que aqui se faz representar também pela engenheira Carla, que, na verdade, representa oficialmente aqui também o Executivo Municipal, conforme ofício 2101 do Gabinete do Prefeito, em que o prefeito nomeia oficialmente a servidora Carla Cristina Pereira, diretora executiva da Secretaria de Planejamento, para que eu represente nesta sessão. Recebemos do deputado estadual Darcy de Matos o ofício com o seguinte teor: dirigimos a Vossa Senhoria para informar com muita satisfação que recebemos o convite para participar da sessão especial para discutir soluções para as cheias da bacia hidrográfica do Rio Jaguarão, no bairro Anita Garibaldi, a ser realizada hoje a partir das 19h30 na paróquia Cristo Bom Pastor, em Joinville. Apesar da importância do evento, pois o assunto envolve a segurança dos moradores do Anita Garibaldi, sinto informá-lo que não poderia estar presente por conta de compromissos anteriormente agendados, mas o jornalista Domingos Miranda estará representando-me. No entanto, mesmo ausente, gostaria de parabenizar a Câmara de Vereadores pela realização deste evento, que sem dúvida mostra a sua preocupação em melhorar a infraestrutura da cidade. Aproveitamos a oportunidade para colocar-nos a interdispor para servir no que for necessário. Sem mais, consignamos protestos de estima e consideração. Gostaria de convidar o jornalista Domingos, que também compõe a mesa aqui dos trabalhos. O suporte ainda informa que a vereadora Tânia Maria Eber também justificou a sua ausência, porém o memorando interno não chegou a nós a tempo, embora esteja consignado também a sua justificativa de ausência. Inicialmente, queremos aqui contextualizar um pouco o nosso encontro desta noite. Por conhecimento próprio, uma vez que sou nascido aqui na Getúlio Vargas, né, me desenvolvi aqui no bairro Anita Garibaldi, tenho meus parentes aqui na Anita Garibaldi, nas suas laterais, e não resido tão distante assim, afinal de contas, o que separa a minha rua do bairro Anita Garibaldi é a linha férrea, moro na Arnaldo Moreira do Ar. Por muitas vezes, Carla, fui indagado com relação ao problema crônico de cheias do Rio Jaguarão, que implicam em alagamentos, né, das áreas, principalmente laterais aí da rua Anita Garibaldi. Essa situação, embora ela já fosse conhecida da população, muitos aqui já tomaram por iniciativa a construção de muros, barragens, rampas, né, para tentar minimamente isolar a sua casa desses momentos de cheia. Nós vemos esse problema aumentar ao longo do tempo, tanto em frequência, né, o número de vezes que isso acontece, como em intensidade, né, ou seja, a altura aonde chega, né, o volume de água das cheias do Jaguarão. E ao fazer algumas visitas aí desde o início do ano, nós fomos sempre provocados em relação a esta questão, né? Perguntamos sobre infraestrutura e, claro, né, tirando aqui a questão pontual agora da implantação da rede de esgotamento sanitário, que obviamente fez com que algumas ruas ficassem temporariamente, espero, né, por um tempo bem curto, eu espero, quase que intransitáveis, mas o restante dos assuntos tem a ver com calçada, com mobilidade, com conservação de pavimento, mas nada
suplanta a maior demanda, que é justamente essa solução, né, ou pelo menos a mitigação desses problemas com as cheias. Pautado nisso, eu gostaria que o Tiago pudesse projetar aqui no nosso slide. Fizemos aqui um apanhado rápido de algumas imagens que podem não ser novidade para ninguém, certamente não são, mas apenas para que a gente possa contextualizar aqui a reunião desta noite. Nós temos uma história pautada aí num erro histórico de localização da cidade, né? Quando, lá nos idos de 1850, um topógrafo contratado pela empresa colonizadora de Hamburgo resolveu colocar a cidade onde ela está, ele justificou que apenas 7 meses que ele passou por aqui não permitiram a ele saber das enchentes, né, que começariam a afetar toda a colônia que recém se implantou. Quando, em 1973, nós tivemos os primeiros mapeamentos dos pontos de alagamento, na verdade, isso já era uma situação com a qual o joinvilense convivia, né, há muito tempo. Em 1928, temos aquela fotografia ali à esquerda, né, com os primeiros veículos da cidade já encarando aquilo que os nossos modernos veículos de hoje em dia têm que encarar, né? Ruas alagadas, né, durante principalmente as chuvas de verão. Em 95 temos aquela imagem que nos choca até hoje, das cheias do rio Cubatão, e que mostra uma outra realidade que aconteceu entre a primeira e a segunda foto, que é a urbanização, a intensa urbanização que Joinville sofreu, né, a partir dos anos 40, quando justamente o perfil industrial da cidade se estabeleceu de maneira mais forte, né, inclusive com o fim daquela política de substituição de importações, né, e deu um desenvolvimento muito forte na indústria, e foi necessário que se trouxesse de outros estados a mão de obra para dar conta desse processo industrial. E isso fez com que regiões como aquela da foto ali, o Timbé, o Cubatão, o Jardim Paraíso, fossem ocupados. Isso para citar apenas a Zona Norte, né? E para a nossa região aqui, toda essa região do Morro do Meio, da Vila Nova, né? E por que não citar também o outro lado, na Zona Leste, os bairros de Iririú, Aventureiro, né, que tomaram a dimensão que tomaram entre aquela primeira foto e a segunda. Então, nós temos esse processo fazendo com que áreas que antes alagavam, por conta das inundações normais dos rios nessas nossas várzeas, começassem a ter problemas de inundações, né, para diferenciar logo os termos aqui. A inundação é quando atinge efetivamente a um bem, a uma residência, né, e causa, então, o dano econômico e o risco às pessoas. Então, isso é importante que a gente destaque. Esse aqui eu acho que não falha mais. Então, esse processo é um processo de ocupação das áreas de enchente e também de impermeabilização constante do solo, né? Seja pelos telhados, seja pelas calçadas, pelo pavimento, né? Seja até mesmo por aquele simples ato de colocar uma lona por baixo da brita para evitar que o matinho cresça, né, e tenha que passar herbicida depois para remover. Tudo isso faz com que a água, ao invés de infiltrar no solo, ela escorra, né, pela superfície em geral, usando o leito das ruas para dar conta, então, dessa vazão toda. Segue, Tiago. Então, aqui as bacias hidrográficas de Joinville, né, a do Cubatão está destacada, porque foi tirada de um material que tratava especificamente da região do Cubatão, mas aqui nos interessa, está logo abaixo e ao centro, ali a bacia do Cachoeira.
A Bacia do Cachoeira tem, então, diversos bairros inclusos nelas, com esses afluentes todos, né? O Jaguarão está ali destacado com uma seta. Aquela mancha azul não é exagero do desenhista, mas é uma das projeções de cheia feitas pela Defesa Civil de Joinville, né, uma das primeiras formulações aí de áreas de risco de inundação na nossa cidade. A Bacia do Rio Jaguarão, na verdade, então, a subbacia do Cachoeira, com uma extensão aí de pouco mais de 2 quilômetros, uma área de 8,53 quilômetros quadrados, inserido numa área urbana bastante densa, acima de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado. E aqui nós temos já registros históricos de enchente desde 1906, nessa bacia do Jaguarão. Esta imagem eu tomei a liberdade de tirar do PDDU. Na verdade, nós vamos falar bastante sobre isso. É o Plano Diretor de Drenagem Urbana do município e trata aqui de uma projeção da mancha de enchente, uma das piores hipóteses possíveis, né? Uma mancha que levaria aí, seria causada, na verdade, por uma chuva intensa, né, acima de 100 milímetros em um período curto de duas horas apenas. Seria uma verdadeira catástrofe. Para entender ali a imagem, esse risco aqui à esquerda é a BR-101, então mostrando claramente aí que o Jaguarão tem seu nascedor ali na região do São Marcos, mais precisamente ali pela altura da Rua das Magnólias, Rua das Hortênsias, e um afluente que sai ali do Nova Brasília, e para quem conhece, passa em frente ali à Secretaria Regional do Nova Brasília, né, cruzando sob o viaduto ali da BR-101, próxima à linha férrea. E depois sai lá no Rio Cachoeira, no lado direito, no canto direito superior, né, deságua lá no Rio Cachoeira, e no meio disso passa então por toda essa nossa região do bairro Anita Garibaldi. Então aqui algumas imagens colhidas aí de fotos de jornal, na verdade, a grande maioria, algumas foram nós mesmos que fizemos. Nessa Rua Paraíba, em 2011, agora, no ano passado, a Rua Porto União, né, viram um verdadeiro rio, Rua Lagoas, Rua Rio Grande do Sul e a Dieringshofen, né, também a Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Sul, a Navarro Lins, adiante, a Rua Tiradentes, ou o final da Gota Arquesimo, no entroncamento com a Rua Anita Garibaldi, né, sofrendo ali, na verdade, uma falha na drenagem local, uma vez que lá embaixo o rio já tinha transbordado, então ali nesse ponto, né, já a drenagem local é que não conseguiu mais dar vazão para a água que descia naquele momento. A Rua Paraná, adiante. Essas duas fotos nos foram cedidas por moradores da Rua Paraná, de um prédio na Rua Paraná. Esse, à esquerda, é o próprio Rio Jaguarão, né, e acima, ao fundo, a Rua Bahia. Né, e na imagem da direita, então, é a Rua Paraná, e aquela que vai reto adiante, lá sem água, é a Rua Pernambuco. E aqui algumas situações que nós encontramos, né, do Rio Jaguarão no caminho. São situações bastante comuns, conhecidas de todos, né? O rio é completamente fechado, né, por galerias, muros de pedra, com uma grande dificuldade aqui para uma intervenção, né, obras de enfrentamento às enchentes, encontrarão uma grande dificuldade em fazer isso através do leito natural do rio, né? Na verdade, a própria limpeza desses trechos fica complicado, porque aqui não se entra com máquina, é feita apenas manualmente.
outras situações, né? A gente pode ver aqui um estreitamento bastante forte do rio, ele não tem mais que 2 metros de largura, né? Adiante. Aqui, né, algumas residências com o pé já dentro do que é hoje o rio, né? Eu creio que ele até já foi mais largo que isso, mas mesmo assim, né, algumas construções avançam, né, mais adentro ainda. Essa foi uma limpeza recente naquele trecho aberto ainda, que resta aberto do Rio Jaguarão, a partir da Rua Bahia, né, visto da Rua Bahia. Aqui é na Anita Garibaldi, né, onde aquele braço que vem lá da Nova Brasília, né, passa não só por baixo da avenida, como por baixo daquele prédio. Eu não dormiria muito tranquilo dentro daquele prédio. Sinceramente, eu teria dificuldades de dormir ali. Adiante. Então, essas são imagens que servem para que a gente possa começar a fazer, então, essa discussão hoje à noite. Eu gostaria que todos que quisessem se manifestar, né, pudessem levantar a mão aqui, a gente vai conceder a palavra. 2 opções são possíveis: o uso da tribuna, para quem às vezes quiser fazer isso da tribuna. Eu gosto muito da tribuna porque ela tem onde botar a mão e a gente não fica tão nervoso para falar, Carlos, né? A gente esconde segurando a tribuna. Mas aqueles que quiserem fazer dos seus próprios lugares poderão fazê-lo. Nós temos hoje, então, aqui representantes do Executivo Municipal, né? Nós temos o engenheiro responsável, né, no caso gerente do setor de drenagem da Prefeitura. Nós temos a engenheira Carla, que hoje diretora executiva, né, da Secretaria de Planejamento Urbano, que na prática se responsabiliza hoje, né, por obras de contenção de cheias e saneamento da bacia do Rio Cachoeira. E temos aqui nesse projeto algumas propostas, né, de intervenção na nossa bacia. Então nós temos duas pessoas aqui habilitadas a nos trazerem algumas ponderações a respeito de como, né, nós poderíamos fazer o enfrentamento dessa problemática das cheias. Mas, inicialmente, eu gostaria de passar a palavra a vocês, antes de passar aos técnicos, que a gente faça, então, oitiva das colocações de vocês. Eu tenho certeza que todos aqui devem ter, nesse momento, alguma experiência a colocar, e nós temos por hábito também respeitar muito, né, o processo histórico, né, que nada melhor do que os moradores para nos dizerem isso, para nos relatarem, resgatarem essa questão histórica. Eu poderia dar início a essas manifestações, passando talvez a palavra ao representante da Associação de Moradores, Fábio. Então, e posteriormente, vamos só sinalizar aí que eu vou anotando os que quiserem se manifestar, e o nosso pessoal vai, né, levar o microfone até aí, ou então fiquem à vontade para usar a tribuna. Fábio? Boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês, né, em especial o convite, né, da Câmara, né, para a Associação de Moradores e para toda a comunidade. E foi muito interessante essa explanação que o nosso vereador Jaime Schroeder colocou, né, inclusive na questão das fotos, né. Então, a parte da enchente aqui no bairro Anita, né, até falando na bacia do Rio Jaguarão como um todo, ela é bem antiga, né? Então, eu lembro de relatos da minha família. Eu já sou a 5ª geração a morar aqui no bairro, e eu lembro que volta e meia se falava em enchente, né? A minha família tinha uma indústria, e volta e meia se perdia alguma coisa dentro dessa indústria porque dava enchente. E é bem interessante ver, né, como o vereador James mostrou, aquela mancha de enchente de 30 anos atrás e a mancha de enchente atual,
né? Então, aquela mancha, basicamente, a área de enchente era só a área do Rio Jaguarão, né? Por quê? Porque na década de 70 se apagou do mapa, né? Muitos mapas, eu digo, brincando, que eram feitos a lápis, e daí o que acontecia? O que não se gostava se apagava, né? Então, alguns rios, como, né, o rio Jativoca, o rio Elling, que corre atrás da rodoviária, eles simplesmente foram tirados do mapa. E hoje o IPUG não está resgatando esses mapas, eles aparecem, né? Inclusive aparecem naquela mancha nova, né? Então não adianta, né, aquele ditado que os olhos não veem, o coração não sente, né? Com a enchente não funciona. Não adianta a gente querer tampar o problema, que o problema sempre vai estar lá, né? Então eu vejo assim que hoje a solução, né, para o Rio Jaguarão realmente pode ser que saia muito caro, né? Mas o maior problema é que a gente foi utilizando, né, os terrenos, né, de uma forma, né, não bem racional, né? Muita parte a gente vê que muitos terrenos aqui no bairro que eram baixos, eles foram, né, aterrados, né? Eram áreas que antigamente eles serviam de locais para a água ficar parada, né, até que a chuva terminasse. Hoje a gente quase já não tem mais terrenos baldios e baixos, né? Hoje quem tem um terreno baldio aterrou ele, né, ou aterrou e construiu. Então eu sei que, né, se perguntar para o pessoal mais antigo como é que era o Rio Jaguarão, eles vão dizer, não, o Rio Jaguarão em determinado ponto tinha 6 metros de largura, né? Hoje tem 2, tem 3 metros, né? Então a gente, né, a valorização do terreno, né, cada pedacinho de terreno vale muito. Então o pessoal começou a construir muito perto do rio, né? Então talvez seja por isso que em 30 anos aquela área né, aquela mancha de enchente, né, praticamente triplicou de tamanho, né? Então, né, a gente, né, pode ser que tenha 100 anos de histórias de enchente, mas realmente nos últimos 30 anos com a urbanização, que nem disse o James, né, e pelo fato do nosso bairro ser muito plano, né, não ter velocidade de escoamento, a gente tem esses problemas mais graves com a enchente. Acho que é isso. E talvez daqui, né, João Paulo, talvez saia uma solução, né, ou uma mitigação, como o James disse, né, pelo menos, se não uma solução, pelo menos uma diminuição do problema. Então, tá bom, obrigado. Obrigado, Fábio. A palavra com a comunidade. Pode usar a tribuna, ou como posso levar o microfone até aí também. Lá atrás primeiro, depois aqui. Elinho, por favor. Eu pediria que falasse ao microfone, dissesse seu nome, né, de repente a rua em que mora, para podermos fazer o registro aqui da fala. Boa noite. Meu nome é Luiz Pedro, eu moro aqui na rua Dierixhofen. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, capital. Eu vim aqui morar em Joinville, mas buscando qualidade de vida. Agora, é o seguinte, quando eu vim para cá, quando eu vim procurar um imóvel, eu fui realmente indicado para exatamente comprar na Anitta Garibaldi. Quando eu tinha um imóvel ali na Anitta, no comecinho da Anitta, ali na Dierixhofen, um imóvel estava sendo construído, e o construtor falou, não, essa rua, eu fiquei sabendo que as ruas enchiam. E ele falou, não, essa rua não enche de água. Falei, tem certeza? Não enche de água. Mas fiquei sabendo que enchia, não enchia tanto. Realmente a Dierixhofen, realmente eu acho uma rua muito bonita, mas eu acabei comprando no meio da rua, no meio da Dierixhofen. E até então, os vizinhos, consultei os vizinhos, eles me informaram realmente que enchia um pouco, não enchia muita rua. Mas a casa que eu moro, ela foi construída e ela foi realmente levantada, como você cogitou. Só que ocorre o seguinte, hoje a água realmente, o volume dela é muito grande. Já está realmente, já chegou na altura que foi construída, levantando mais ou menos, acho que 1 metro e pouco, mais ou menos, ela já chegou a atingir um piso meu. Então, a minha preocupação, eu falei, bom, daqui a pouco não tem mais jeito, como é que vamos fazer? Qual é a medida? Em São Paulo, por exemplo, que eu sou da capital, lá foi feito piscinões, exatamente, tinha muita enchente, né? Foi desviado realmente, um volume, né, onde realmente armazenava as águas e depois ela descarregava. Eu não sei se aqui talvez seria uma medida dessa, mas é um problema realmente hoje que me preocupa muito, que mesmo imóveis, por esse mesmo imóvel que eu cogitei no início,
ele hoje já está sendo à venda, está colocado à venda, é uma bonita casa residencial. Eu sei que o morador ali, ele está bem no meio da enchente, bem no meio da rua quando enche. Então, quer dizer, a desvalorização dos imóveis, realmente isso me preocupa muito como morador. Eu gostaria de saber se tem que ser realmente achado uma decisão, uma atitude da parte pública e resolver relativo a todos os moradores de lá. Né? Beleza? Obrigado, senhor Luiz Pedro. Aqui na frente, por favor. Boa noite, meu nome é Walter, eu estou há 10 anos no bairro, eu moro na rua Rio Grande do Sul, de fundos com a Bahia, então eu vejo toda a tragédia da janela da minha casa. É o seguinte, eu queria assim uma explicação técnica, né? Eu acredito que eles vão desativar a linha férrea que cruza a nossa cidade, que é um grande transtorno, então eu imagino que poderia utilizar esse espaço, né, que vai ficar inutilizado, que fizesse uma avenida e fizesse uma canalização até o porto. Não sei se isso é possível. Pelo menos quando a inundação fosse muito grande, teria uma vazão, pelo menos de 25%, para a gente poder ficar pelo menos com o nariz para fora, né? Para não morrer afogado. Essa é a minha dúvida em relação à desativação da linha férrea e se há possibilidade de construir uma avenida e no meio dessa avenida um leito, né, que desafogue o nosso bairro, que eu acho que seria a única via de salvação para o nosso bairro. Obrigado. Obrigado, senhor Walter. Mais alguma colocação da comunidade? Senhora. Meu nome é Diva, eu moro há 54 anos no bairro, e no caso, a minha pergunta seria o seguinte: eu peço à prefeitura, tantas construções, a gente quando vai fazer uma construção tem tanta coisa que tem que correr atrás e coisa e tal, por que no caso não é proibido construir em cima do rio? Como ele acabou de dizer ali, que ele teria medo de dormir em cima de um prédio daquele, por que é cedido a autorização dessas construções em cima do rio? Porque a partir do momento que aquilo foi construído, não há mais como derrubar. Então, por que autorizar isso? Essa seria a minha pergunta. A dona Diva. Boa noite. Eu me chamo Cláudio Hang, eu nasci aqui na região, tenho 58 anos. Então, eu convivo com esse problema há muitos anos. A gente foi acompanhando, realmente os problemas aconteceram. Acho que só que agora a gente tem que olhar. Aconteceu, está ali, então o que ficou para trás não dá muito para olhar, tem que olhar daqui para frente. E eu vejo 3 vertentes para a solução, isso eu como cidadão. Lógico que no lado prático tem que saber como fazer. Então, por exemplo, primeiro, acho que já temos que pensar na linha sustentável, né? Está sendo falado tanto nisso, e eu acho que as leis elas têm que convergir para a captação da água da chuva por parte das residências. Eu acho que se fizer um cálculo, você retém muita água no instante da chuva, se houver essa ideia e esse caminho a seguir. Então, ali já vai se reter muita água para se escorrer, e sabe-se que a enchente ela é momentânea, depois volta ao normal. A segunda, também, a curto prazo de tempo, eu vejo que muito terreno baldio ainda no lado do rio poderia se fazer de bolsão, de uma maneira prática, só com barro ou alguma coisa assim. Na nossa rua, por exemplo, na Porto União, tem 2 terrenos baldios ali, que se fizesse um alargamento do rio, naquele pedaço, já ia reter um monte de água. E isso falando da minha rua, agora imagina quantas ruas tem antes e depois disso. Então é uma solução imediatíssima. E a terceira é realmente, como o outro cidadão falou, o direcionamento dessa água para um bolsão de maior escala. Eu acho que
isso viria a resolver definitivamente. Então não adianta olhar para trás, temos que olhar para frente. E eu acho, no meu ver, essas seriam as saídas. Eu, como cidadão, e acompanhei tudo isso, todos esses tempos, e vejo dessa forma e agradeço a oportunidade de hoje a gente poder falar isso. Porque por mais simples que seja, no nosso ver, pode ser que na prática não seja assim. Então, está aqui o meu registro. Obrigado, boa noite. Obrigado, Cláudio. Alguém mais? Sidney? Bem, boa noite. Sou Silvana. Eu moro bem próximo, bem dizer, ao lado do Jaguarão. Eu sei o que é uma enchente. Concordo com o senhor ali, que ele falou dos terrenos, tudo. E, como diz ele, vamos olhar para frente, realmente. Só que temos que ver também o que está desviado tudo para dentro desse rio. O rio que passa ao redor da rodoviária está desviado para lá, e muitos outros rios que vêm daquela área ali da Anita Garibaldi ou Atiradores, né, para o outro lado. Então, eu vou deixar aqui até para o senhor Jaime, uma pequena descrição do que tudo aconteceu, com fotografias em minha casa, as perdas, o terreno fora, 1,35 de altura, dentro de casa, a primeira enchente, 70 centímetros, a segunda, 82, com perda de muita coisa, como muito importante, álbum de família, móveis boiando dentro de casa, que não tem mais altura para colocar os móveis, né? Então, seria isso a minha colocação também. Vou deixar com o senhor, daí o que eu escrevi, as fotos, e também a conscientização de muitos moradores vizinhos, que eu moro ao lado de um terreno baldio também, jogam muito lixo. Inclusive, pedi para não fazer mais isso, pedi a colaboração dessa pessoa, e ela me insulta, dizendo que eu sou igual ao meu pai, e meu pai já falecido há 8 anos, então, quer dizer, imagina meu pai há 8 anos não estando, o que ele já passou. E agora eu. É incrível uma pessoa que teria que me dar algum ensinamento, algum respeito ainda, me insultando. E ele também passa os mesmos problemas, enchente na casa dele. É muito difícil lidar com um vizinho assim também. Mas, fazer o quê, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Muito obrigada. Obrigado, Silvana. Boa noite. Meu nome é Sidney, eu moro na Rua Pernambuco e estou morando recentemente ali, e me causou uma certa preocupação. Eu morava no bairro Floresta, né, me mudei com a minha família, tenho uma pequena de 4 anos, morei com a minha família ali, visando uma qualidade de vida um pouquinho melhor, vindo mais próximo ao centro. Me causou uma certa surpresa com relação a um certo dia, no ano passado, que eu não me recordo a data agora, de eu não conseguir entrar na Rua Pernambuco, nem pela Otto Carderf, né, que é lá por cima, nem muito menos pelaquela região de baixo ali, se eu não estou enganado, a rua... bom, enfim, aquela rua de baixo ali, né? Rua Paraná. Rua Paraná, por ali, né? E eu gostaria de saber, pelos profissionais que estão aí sentados à mesa, principalmente com relação à prefeitura, a gente sabe que o Rio Jaguarão, a Bacia Jaguarão, ela requer uma infraestrutura bem maior. Seria um plano maior para se causar uma certa solução completa. Mas, com relação a ações pontuais, eu queria que, se fosse possível, comentasse com a gente, moradores aqui, quais são as ações pontuais que o órgão executivo, né, está pensando nas ações de imediato, uma vez que nós estamos com um ano eleitoral e praticamente chegamos aí para o fim do exercício, né? Gostaria de agradecer ao James Schroeder, nosso vereador, pela oportunidade de a gente estar aqui representando a nossa região aqui. Agradeço. Obrigado, Sidney. A palavra. Boa noite. Meu nome é Gilberto Raul Suete, eu sou membro aqui da paróquia Cristo Bom Pastor,
e o meu sogro mora na rua Rio Grande do Sul. Ele mora lá há 40 anos, e na época não vinha água. Hoje, a última enchente de 2011, entrou 14 centímetros. Então ele também já perdeu todos os móveis, toda a parte de piso que era de taco já foi para o lixo, dando um trabalho assim de quase 3 horas, muita dor nas costas, para a gente poder limpar. E o que nós observamos na Rio Grande do Sul, ele mora no número 405, a família Ravache mora um pouquinho acima, lá nunca tinha enchido, e na casa deles encheram, onde é a Porta e Companhia. E o que a gente observa é que a água no Rio Grande do Sul está vindo não pelo lado de quem vai à esquerda, como antigamente, mas pelo lado direito. E isso a partir da construção do Angeloni. Ou seja, o Angeloni, quando fez a construção, se vocês notassem, quem vivia por ali, a escavação que eles fizeram naquele terreno foi coisa assim absurda. Aquilo era um morro. Eles simplesmente acabaram com o morro. Ou seja, se nós estamos falando em drenagem, a água toda que vem do cemitério não escoa mais, não enxuga mais no terreno. Ela escoa pela terra, pela rodovia. Então, efetivamente, a Rio Grande do Sul, no lado direito, hoje enche do meu sogro em direção à Rua Navarro Lins, e não mais o contrário. Antes ela vinha de lá para cá. Aqui na Consultec, na Rua Maringá, ali onde mora o Elias Bart, a água está subindo a cada enchente de 10 a 15 centímetros a mais do que enchia. Isso é normal. Como o senhor disse, na Diningshofen também está enchendo, é naquele lado. Ou seja, efetivamente a situação nessa região está muito complicada. E é urgente que a Prefeitura tome algumas medidas, principalmente nas questões de construções novas. É muito prédio na região que faz com que, efetivamente, os terrenos acabem, é mais esgoto, e juntando a isso, nós temos a questão do trânsito, porque quando chove e enche, o trânsito vira um caos na região inteira. Então, que a Prefeitura realmente tome as medidas os mais urgentes possíveis. E nós estamos até comentando, antes de iniciar a sessão, na nossa visão, dinheiro neste país não falta. Se nós vamos fazer uma Copa do Mundo e Olimpíada, dinheiro para a população, para a enchente, não pode faltar. Eu conto realmente com o trabalho da Prefeitura. Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Quero ainda agradecer em teu nome aí a cessão desse espaço que a comunidade luterana nos fez, tão gentilmente aí, tão prontamente, também a Câmara de Vereadores. Não havendo mais quem queira... pois não. Mais 2 intervenções, então, depois passamos a palavra aos técnicos da Prefeitura. Com relação à parte... Semer, moro aqui na região da Anita Garibaldi. Na minha rua não pega água, mas aos arredores pega bastante e incomoda muito. E tem aumentado o nível, então isso é fato. Em relação aos valores que comentaram aqui, que não tem orçamento e tal, eu posso até dar uma ideia. A Câmara dos Vereadores, nos últimos anos, sempre tem sobrado valores do orçamento. Que esse orçamento de sobra seja canalizado para esse fim. Bom, que bom que nossas sobras pudessem ser suficientes. Acredito que seria dado de bom gosto. Pois não. Eu sou o Arnaldo, moro ali na rua Barbacena, há 25 anos. Estou preocupado que essa reunião é mais uma semelhante a que outras que ocorreram com relação a esse assunto aqui na nossa região. Eu participei de uma reunião há mais ou menos 12 anos com o prefeito Luiz Henrique, na nossa escolinha ali, da Anita Garibaldi, em que o prefeito, na época, prometeu que ia limpar o Rio Jaguarão, ia deixar a vazão totalmente livre, ia deixar os moradores dali tranquilos. Passou o governo Luiz Henrique, passou o Tebaldi, está passando o Carlito, a preocupação minha é essa aí, que a gente vai continuar naquele sufoco que a gente vem sofrendo ali já há alguns anos. Eu apenas quero dar uma sugestão, partindo apenas do básico.
por que falar em coisas tão vultuosas? Como tem as opiniões aqui. Por que não partir do princípio de limpar o Rio Jaguarão? Ah, não tem jeito, porque construiu em cima. Tem jeito. Não existe 1 quilômetro coberto. Tem 50 metros coberto, tem 100 metros coberto. E existem máquinas apropriadas para isso aí. Ah, não tem Joinville, como falou o Rochelle um dia. Joinville não tem máquina para isso. Mas tem em São Paulo, como amigo de São Paulo deve saber ali. O senhor que falou há pouco ali, ó, tem de monte em São Paulo para locação. Aí o Rochelle, não, mas não tem dinheiro. Tem dinheiro sim. Se tem 35 milhões para investir esse ano ainda na Expoville, que é importante, vai revitalizar, vai ficar bonito. Mas vamos olhar primeiro o básico, o necessário. O que é prioritário, pô. Não concordo de jeito nenhum. Vamos deixar a cidade linda? Vamos, é necessário. Vem gente para fora investir aqui, tem que ver a cidade linda. Mas vamos desafogar o povo primeiro, pô. O povo está no martírio, não pode ouvir uma trovoada. Caiu num desespero, que não consegue dormir. Eu também moro ali. Eu sou da Rua Barbacena. Estou ali há 25, quase 30 anos. Tenho sofrido sufoco violento. Aquele povo todo à minha volta ali, ó, é um martírio enorme. Daí a minha preocupação, será que não é mais uma reunião? Porque está se aproximando da política? E nós vamos novamente ficar na mão? Essa é a minha colocação, tá? Obrigado, senhor Arnaldo. Eu quero lhe dizer que só sabe o que o senhor fala agora, quem já sentiu, né, o problema de ter a casa invadida pela água, e realmente quando desata a chover, especialmente na madrugada, a gente não dorme mais, a preocupação começa a nos tirar o sono e a saúde, inclusive. Quero dizer que entendo muito bem o que o senhor manifestou. Mas, então, passamos agora a palavra aqui aos representantes da Prefeitura. Eu direcionaria inicialmente o engenheiro Cassiano, que fale um pouco sobre as intervenções que já puderam ser feitas, né, de limpezas, algumas obras que já puderam ser executadas, e também da dificuldade de avançar com essas obras. E depois, então, para a engenheira Carla, para que nos discorra sobre os estudos que foram feitos, Arnaldo, posteriores àquela reunião que o senhor citou com o ex-prefeito Luiz Henrique, que à época, por mais boa vontade que talvez estivesse expressando naquele momento, não tinha, com certeza, a dimensão do problema. Não tinha, né, as informações que hoje a Prefeitura detém a partir dos estudos que foram feitos desde 2009, na verdade. 2008, 2009, é que efetivamente algumas informações mais concretas sobre o problema foram levantadas. Então, essa é a parte da engenheira Carla. Então, inicialmente passaria ao engenheiro Cassiano, que fica à vontade de falar da mesa, da tribuna ou junto ao computador. Boa noite, vereador Jaime Schroeder. Boa noite a todos. Eu vou responder pontualmente alguns questionamentos que foram colocados aqui e outros questionamentos sobre obras ao longo do rio, a Carla vai responder, certo? O primeiro que eu anotei aqui, tá, senhora Diva, sobre construções sobre rios e até próximo de rios. No passado, nós tivemos construções, nós temos edifícios, um exemplo, o edifício Azaleia, que está praticamente sobre o rio Jaguarão, tem uma estrutura no meio do rio, embaixo do edifício. Eu estive lá embaixo e eu vi isso. Tá? Mas, mesmo assim, como foi dito, o que é passado, certo? Mas nós, numa tentativa de reduzir ou até de impedir essas construções, certo? A gente aplica a legislação e a gente, como sem infra, né, a gente não concede alvará. O que está acontecendo é que as pessoas estão entrando com liminares na justiça, mandados de segurança. Eu trouxe aqui 5, tá? Mas eu tenho 2 caixas, tá, de liminares que as pessoas construtoras ganharam na justiça, certo?
e moveram contra a CEINFRA e ganharam, através de liminares, o poder de construir edifícios. Tá? Nós temos um exemplo, não aqui na Bacia do Jaguarão, mas um exemplo ali na Rua Blumenau, onde, com uma liminar, uma empresa ganhou a construção de um edifício a 4 metros do rio Morro Alto, que, inclusive, está sendo trabalhado para cima, e ali é um ponto de estrangulamento grave. Então, a gente está tentando impedir essas construções, mas, infelizmente, as construtoras e os proprietários de terrenos que querem construir suas casas estão ganhando essas liminares na justiça. Outro item sobre a questão de lixo, senhora Silvana. Nós temos uma equipe de limpeza manual que, em 2011, ficou 3 meses só no Rio Jaguarão, tirando entulho, lixo, cortando mato. E agora, em 2012, teve que voltar para refazer mais alguns serviços, tamanha quantidade de lixo que é jogado no rio. Seu Arnaldo, com relação à limpeza de rio, tem ali algumas imagens que eu gostaria de mostrar. Cadê o Tiago? Tiago. Eu acho que é a última ali, Rio Jaguarão, limpeza. O rio tem sido limpo, sim. Pode passar essa parte, né? Que eu acho que a Carla vai passar mais. Pode voltar ali. Volta. Ih, ele está passando automático. Tá. Em janeiro de 2012, a gente limpou 600 metros entre as ruas Tupi e Guaporé, com maquinário, né? Pode passar. De fevereiro a maio de 2012, a gente limpou na servidão Hermínio Stutze. Né? Pode passar. De fevereiro a maio de 2012, a equipe teve na Max Hayden. E de fevereiro a maio de 2012, da Max Hayden em diante, né? Foi feito com máquina. Essa aí é a equipe de limpeza manual, né? Henrique Dias em diante. Henrique Dias. Isso foi um retrabalho que a gente fez em 2012, tá? Porque em 2011 a equipe ficou 3 meses limpando todo o rio. Aí, ó, uma mini escavadeira dentro do rio. É um equipamento que é um contrato recente que a gente teve, então é uma máquina pequena, de pequeno porte, que tem condições de botar dentro do rio. Então ela trabalha dentro do rio e precisa de um auxílio de outra máquina para retirar da margem. Durante chuva forte. Ó, isso ali tinha sido limpado. Ó, volta só um pouquinho. Volta mais um pouco. Não, agora pode passar. Foi muito rápido. Ó, então, de fevereiro a maio de 2012, num retrabalho que a gente fez esse ano, nós limpamos 9.100 metros entre a BR-101 e a rua Godard Case Model. Pode passar. Então, o serviço de limpeza tem sido feito. Né? Que só a limpeza não basta. Nós temos vários pontos de estrangulamento, construções em cima do rio, e por isso foi desenvolvido o Plano Diretor de Drenagem Urbana, né? Com soluções que a Carla então vai apresentar. Obrigado, Cassiano. Engenheira Carla. Aqui o da tribuna. Aqui tem papel para manusear. Na verdade, hoje eu vim aqui para falar para alguns de vocês novamente sobre o plano diretor de drenagem, mas acho que cada vez que a gente fala, vai plantando uma sementinha, que alguém vai absorvendo mais alguma informação e vai nos ajudando. Em 2008, a Prefeitura assinou um contrato com o Banco Interamericano de Desenvolvimento,
aonde foi feito o plano diretor de drenagem. Apesar de eu saber que eu vou estar repetindo muita coisa para muita gente que já ouviu, tem muita gente que ainda não ouviu, então acho que é bom ficar sabendo também. E em 2008 a gente assinou esse contrato, onde a gente previa fazer o plano diretor de drenagem da bacia do Rio Cachoeira em 1 ano. E esse contrato, que começou no dia 11 de setembro de 2008 e era para terminar no dia 11 de setembro de 2009, ele só foi concluído em fevereiro de 2011. Por que demorou-se tanto tempo para fazer esse projeto? Por que demorou-se tanto tempo para fazer esse plano diretor? Porque a bacia hidrográfica do Rio Cachoeira, ela contempla hoje mais da metade da população do município dentro dessa subbacia. O nosso município tem 1.145 km², aonde a bacia do Cachoeira só tem 83. Então, a ocupação é densa. E a gente quer morar próximo de tudo. Quanto mais a população cresce, mais construções se fazem, maior é a impermeabilização, e os rios geralmente vão sendo escondidos, vão sendo construídas galerias, vão sendo construídas pontes, a infraestrutura urbana vai crescendo, e, com isso, os problemas de inundação vão se agravando. Eu vou apresentar para vocês algumas coisas do plano diretor de drenagem, mas o que eu queria deixar bem claro é que, assim, o problema existe, ele é grave e vai continuar piorando, se nada for feito. Não tem como a gente resolver o problema. Eu não posso dizer que eu tenho o direito de construir e o meu vizinho que tem um terreno do lado não pode mais construir. Então, por isso é que vem as liminares da justiça e o juiz entende que se há 20 anos atrás eu construí, por que o meu vizinho que tem um terreno do lado não pode construir? Por isso essas liminares continuam acontecendo e a prefeitura não tem como impedir, porque são liminares judiciais. A prefeitura tenta, nega o alvará, mas não é permitido. No passado, se permitia construir em cima dos rios. É verdade. Hoje em dia não se permite mais. Apesar da legislação ambiental do nosso país ser de 1965, o Código Florestal, ele não era respeitado. Então, os problemas, eles não aconteceram de ontem para hoje. Só que quem está sofrendo mais somos nós hoje. Não quem construiu, não quem autorizou, não quem liberou, nem quem concedeu. O problema hoje é vivido por nós que moramos dentro de uma área de inundação. Inclusive, eu também moro numa área de inundação. Outra coisa que a gente tenta publicar e dar conhecimento das manchas de inundação da bacia do Cachoeira, para que pessoas como, se eu não me engano, o seu Walter, que veio de São Paulo, é isso? Desculpa, o seu Luiz, né? Tenha a informação de aonde inunda. Então, muitas imobiliárias não gostaram quando a gente publicou as manchas de inundação, e elas estão publicadas no site da prefeitura. Todo mundo sabe se mora ou não. Todo mundo não, mas quem mora na bacia do Cachoeira sabe se mora numa área inundada. E sabe, inclusive, qual é a lâmina d'água, se é 30 centímetros, se é meio metro ou se é 1 metro. Então, essa informação hoje já existe para ser consultada. É que, na verdade, o que acontece? A memória ela não é muito longa. Uma pessoa mora, daí se muda, daí outra pessoa vem e mora, um diz que não inunda, daí o outro vem e inunda, e as chuvas elas não acontecem todo ano com a mesma intensidade, cada ano ela muda. E uma chuva que aconteceu hoje, que inundou 10 centímetros na rua, amanhã, no dia seguinte, pode ser uma chuva que inunda 1 metro. Então, tem um professor meu que foi uma das pessoas que iniciou a drenagem urbana em Joinville, que foi o professor Greipel. Ele sempre dizia, a maior chuva é aquela que está por vir. A gente não sabe quando ela vem.
Então, infelizmente, chuva é um modelo estatístico. A gente não sabe precisar quando ela chega e nem quando ela vai. Então, o que a gente pode calcular são as manchas de inundação para um período de retorno, que é a probabilidade que essa chuva aconteça a cada 5 anos, a cada 10 anos, a cada 25 ou a cada 50 anos, que foi o que a gente estudou no plano diretor de drenagem. Então, eu vou apresentar rapidamente uma parte do estudo. Eu queria só informar que esse plano ele está concluído, está disponível no site da Prefeitura para consulta de qualquer pessoa, inclusive com as medidas estruturais. Medidas aí também, não só estruturais, como não estruturais, que vai do encontro do que falou um morador sobre a questão ambiental, coleta de água de chuva e tudo mais. Então, essa é a área do nosso município, e a Bacia do Cachoeira é somente essa parte em amarelo. E dentro dessa parte em amarelo, que é a Bacia do Cachoeira, existe uma porção dela, que é o Rio Jaguarão. Pode passar, Gia. Então, essa é a hidrografia da Bacia do Cachoeira. Todos esses risquinhos azuis são rios ou afluentes de rios. E aí, onde o Jean está apontando, é o Rio Jaguarão. De cima, Jean. Isso. Esse é o Rio Jaguarão. O Rio Jaguarão ele está mais ou menos na porção do meio do Rio Cachoeira. Você pode passar, Gina. Então, o objetivo do PDDU é dotar a Prefeitura de subsídios técnicos e institucionais que permitam reduzir os impactos das inundações no município e criar condições para uma gestão sustentável da drenagem urbana. Esse é o objetivo principal do plano. Então, o estudo da bacia hidrográfica do Rio Cachoeira foi feito modelagens hidrológicas, hidráulicas. Dentro desse contexto todo, foi feitas medidas de controle estruturais, que são obras, especificamente, e também medidas de controle não estruturais, como não impermeabilizar 100% do lote, porque à medida que você constrói uma casa, você tem o telhado, então a chuva cai em cima do telhado, que corre para a microdrenagem, que corre para o rio. Quanto mais impermeabilizado for, maior é a velocidade. Então, quanto maior o telhado, mais água cai sobre o telhado, mais rápido ele cai na calçada, mais rápido ele vai para a microdrenagem e mais rápido ele chega no rio. Se o rio está estrangulado, e ele não tem como dar vazão a essa água que chega rápido dentro da sua calha, o que acontece? A água vai para a rua. Em algum lugar ela vai sair, e aonde ela tem. Se ela não tem mais aonde infiltrar, ela vai ficar superficialmente. E também capacitar equipes para as demais bacias hidrográficas. Então, foi feito um estudo de todas as bacias. Pode passar, Gia. Então, em cima do plano diretor, a gente fez um diagnóstico das inundações, que aí gerou-se as manchas de inundação, que também estão disponíveis. Estabelecimento de medidas estruturais e não estruturais para o horizonte de 2033. Nós fizemos um plano com horizonte de 25 anos. Então, nós fizemos a situação hoje e a situação daqui 25 anos, se a gente não fizer nada. Elaboração de um programa municipal de drenagem, onde define regras claras de como construir, de que forma fazer a drenagem, para que um não faça de um jeito e outro faça de outro. A elaboração de um manual também. Identificação de áreas prioritárias para a implantação de obras de contenção de cheias. Isso tudo já está definido dentro do plano para cada subbacia. E a criação de uma base cartográfica georreferenciada com sistema de informação para o gerenciamento da subbacia do Rio Cachoeira, para as suas subbacias. Pode passar, Gia. Então, o PDDU teve 4 etapas,
com a etapa 0, que foi a consolidação das informações que a gente tinha, e uma consolidação de um plano de trabalho, levantamento de dados, que foi o que mais deu trabalho para a gente fazer, questão do levantamento topográfico dos rios, um diagnóstico, a situação hoje, como está. Se nós não fizermos nada e a população crescendo da forma como está, como vai ficar? Essas manchas de inundação tendem a crescer. Uma análise de alternativas, a gente não estudou apenas uma solução, mas sim 3 soluções para cada subbacia. E, em cima disso, 4 períodos de retorno diferentes. Então, 4 vezes 3 são 12 alternativas. Então foram 12 alternativas. E a elaboração em si do plano diretor de drenagem. Então, hoje, a gente tem medidas estruturais propostas para cada subbacia do Rio Cachoeira. E para o Rio Morro Jaguarão, pode passar, Jean? Pode passar. Aí nós temos a mancha de inundação, que o James mostrou para vocês no início. Essa é a mancha de inundação para o período de retorno de 25 anos. A gente pode ver que a bacia do Rio... Falta um pouquinho, Jean. Pode ver que a bacia do Jaguarão é duramente atingida pela mancha de inundação. Pode passar agora. Nós temos a área de inundação, a área inundável na bacia para o período de 5 anos, nós temos 1,23 km², para 10 anos, 1,35, para 25, 1,76 e para 50 anos, 2,07. Então, você pode ver que vai aumentando... Ela me permite, só para ter um referencial, 2,07 de uma bacia de 8, né? Portanto, exatamente. 1/4 da bacia. Essa situação mais catastrófica, aí, 1/4 do território da bacia ficaria atingido pela cheia. E as lâminas médias dessa bacia vão crescendo também, à medida que o tempo de retorno vai aumentando. Isso quer dizer que tem mais água e a lâmina vai aumentando. Então, para o período de retorno de 5 anos, nós temos quase 1 metro. Para 10, 1,11 m. Para 25, 1,40 m aproximadamente. E para 50 anos, 1,5 m. Essas profundidades medidas aonde, Carla? Ela é média, então é uma média da área da mancha de inundação. Então, para uma chuva de período de retorno de 5 anos, a média onde a bacia está inundada é de 95 centímetros. Em outras palavras, em alguns lugares é mais, muito mais do que isso. E em outros lugares é muito menos, né? Mas isso é uma média geral de toda a bacia. Mas faz o microfone que fica melhor. Não sei se existe um estudo, mas se cada casa dessa região fizesse a retenção da água do telhado numa caixa d'água, tem algum tipo de estudo nesse sentido, se quanto isso ajudaria, se ajudaria? Não foi estudado nesse nível de detalhe, de saber se todo mundo fizesse a captação, se resolveria ou não resolveria o problema. O que a gente pode dizer é o seguinte: hoje a legislação de coleta de água de chuva é um pouco questionável em alguns aspectos, principalmente na questão sanitária, porque você precisa tratar essa água. A água da chuva, sim. Mas é porque você não tem esse controle, então a gente pode estar gerando um problema de saúde pública. Então, no município, não existe legislação para captação de água de chuva. Então, alguns recomendam, outros não recomendam, e isso está sendo discutido hoje a nível nacional. E a nível nacional, a Vigilância Sanitária Nacional está em debate, porque existe correntes a favor e existe correntes contra. E o plano diretor ele foi pautado só em legislação vigente. Tá? Pode passar, Gia. Com isso, nós fizemos um diagnóstico da capacidade hidráulica de
cada dispositivo existente, de cada galeria, de cada ponto. Só quero assim dizer para vocês, está um pouco ruim, até porque, né, fica meio claro aqui com as luzes, mas este material que está sendo apresentado agora está à disposição de qualquer cidadão na internet. No site da Prefeitura, você consegue acessar todo esse material aqui, quem sabe depois até dar uma olhada com mais calma, com mais atenção. Eu quero saber lá, a minha rua, a minha esquina, né, tem alguma coisa ali, ou aquele rio que passa do lado da minha casa vai receber alguma intervenção. Você vai poder olhar isso no site da Prefeitura, lá, baixar esse arquivo e poder olhar depois com calma. Por exemplo, das pessoas que citaram aqui o nome das suas ruas, o que eu posso dizer? Rua, me ajude com esse nome que é difícil demais, gente. É essa mesmo. Lá hoje existe um canal, um dispositivo de drenagem, cujo ele tem a dimensão de 2,80 por 5,40. Isso é a seção. Vocês sabem quanto que precisa para resolver o problema lá? Eu preciso de uma ponte de 11 metros de vão por 3,50 de altura. Porque também não adianta afundar a calha do rio, porque senão lá na frente, no cachoeira, não sai. Então, algumas coisas a gente tem que pensar. Não adianta só aprofundar, tem que alargar. Exatamente, tem que então, alargar. hoje tem 4 e precisaria ter 11, tem quase 12. 2,80, e nós precisaríamos de 11. No caso da rua Rio Grande do Sul, ela tem 3,18 antes do muro e depois tem 2,98. E na rua Rio Grande do Sul, deixa eu achar aqui onde ela está, ela precisa de 12 metros de largura. Então, todo esse estudo foi feito de quanto precisa alargar em cada seção, em cada local. E a gente tem vários dispositivos que a gente precisa eliminar, retirar e trocar por outro. Quando eu faço a troca de uma ponte ou de uma galeria, essa seção ela tem que se dar continuidade entre as casas. E eu vou precisar desapropriar também. Então, muita gente que hoje mora ao lado do rio, no futuro vai ser desapropriado, vai ter que sair do lado do rio. Cláudio, faz ao microfone aqui, Cláudio, para poder ficar o registro, por favor. Sabem exatamente que quando enche é quando vem a água da Nova Brasília. Então não adianta estar largando lá, nós temos que reter essa água lá na frente. Eu acho que os terrenos baratos para fazer bolsão estão lá na frente. Aí deságua ela com o tempo. Eu acho que a solução não está a esse nível de investimento e não vai encontrar nunca. O problema já existe. Não vai resolver o problema de outra forma. Se não conter ele lá, porque as construções já estão feitas. Todo mundo sabe, choveu, a hora que deságua a água do morro ou da Nova Brasília vai encher para nós. Se reter lá, não vai acontecer enchente. Desculpe, é a palavra de um cidadão comum. Tudo mas bem? A lógica diz isso. É que assim, gente, foram estudadas 3 alternativas. Uma é o alargamento do rio, outro é fazer bacia de detenção ou retenção, como queiram, que é o chamado piscinão, né? E outros são galerias, dispositivos bypass pela rua. Quando você faz uma proposta estrutural, você tem que fazer um estudo benefício-custo. Você não pode somente pensar no benefício e não somente pensar no custo. Você tem que fazer uma análise econômica financeira, onde vários critérios são adotados. Por isso, gente, eu digo para vocês, esse trabalho não é um simples, vamos alargar e pronto. Foi estudado 3 alternativas, 4 períodos de retorno, então foram 12 propostas.
dessas 12 propostas, aquela que tem o melhor custo e o melhor benefício para a população foi definida como sendo essa. Não foi uma alternativa escolhida aleatória. E todos os estudos e análise econômica e tudo está lá no plano diretor de drenagem. E pode ser analisado, lido e contestado por qualquer um. Carla, me permite uma intervenção aqui. Uma das propostas, uma das 3 hipóteses que foi estudada, inclusive, é de usar aquele terreno grande que tem aqui na Anita Garibaldi, esquina com a Copacabana, né, como um piscinão, de fazer ali, né, um reservatório, justamente, Cláudio, para segurar as águas, né, que vem lá do Nova Brasília. Essa foi uma das hipóteses estudadas. Também foi pensado isso. Não quer dizer que alguém passou batido por essa ideia. Mas aí houveram outras questões que foram analisadas, né, consideradas, em relação a esta proposta, a proposta que está sendo, né, apresentada efetivamente, e uma terceira ainda que tem outras considerações. Então, esses critérios, talvez, cara, mais adiante possa explicar, mas quem sabe, nesse momento, dar uma passada geral aqui em todas as intervenções, ou pelo menos aquelas mais significativas, como essa ideia do bypass, né, que é uma coisa que quem não é do ramo, como vamos dizer assim, acaba dizendo, mas o que é isto? Né? Essa é uma forma de engenharia, né, que nós podemos testemunhar lá nas obras da rua Timbó, né? Lá aquilo que está sendo feito lá, que rasgaram a rua Timbó de fora a fora, fizeram a galeria por baixo da rua e tudo mais, é também uma das fórmulas que está sendo pensada para cá. Então, devolvo aqui a Carla, porque eu não sou o cara mais entendido disso, apenas tive a curiosidade de procurar e, por isso, né, convidamos todos para vir aqui e dividir essa informação. Tanto a questão do bypass, quanto a questão dos reservatórios de detenção e tanto a questão do alargamento, os 3 foram estudados. Então, não foi uma única alternativa, uma única proposta da Prefeitura para resolver o problema. Volto a afirmar que a melhor alternativa durante o estudo apontada pelo plano diretor para a bacia do Rio Jaguarão, é o alargamento no seu eixo. Porque, para a gente poder fazer a reservação da área de contribuição da bacia do Rio Jaguarão, ela é muito alta. Os terrenos disponíveis estão muito próximos à foz, muito próximo do meio para o final, muito próximos do Cachoeira, aonde a sua efetividade é muito baixa. Aí, o que a gente precisaria construir? Piscinões de concreto com bombeamento. Tem toda a questão de... será que a bomba vai funcionar no momento que você precisa, porque ela vai estar parada? Então, existe toda uma questão de risco. Foi levada em conta a questão da manutenção, tanto na limpeza do rio quanto de uma bacia de detenção, porque a partir do momento que você reserva água dentro de uma bacia de detenção, choveu, encheu. A hora que o rio voltou à calha normal, que baixou, o que você tem que fazer? Tu tem que lavar, tu tem que limpar, porque senão você cria um problema de saúde pública, porque a gente sabe que o nosso esgoto aqui na região ainda não tem rede coletora. Todo o sistema de esgotamento sanitário da bacia do Rio Jaguarão acontece da seguinte forma: você tem sua casa, você tem uma fossa e um filtro, e depois é lançado para a microdrenagem que cai dentro do rio. Quantos fazem a manutenção da sua fossa anualmente? Muito pouco. Não, mas grande parte da bacia do Jaguarão ainda é assim. Tem rede coletora? Tem numa parte, mas não em toda. Claro que fazem.
Não, eu não estou dizendo que a prefeitura não pode. Eu só estou dizendo que é na questão do custo-benefício. Você não analisa somente um ponto, você analisa vários pontos. Por isso eu estou dizendo para vocês, se vocês têm dúvida, peguem o plano, deem uma olhada, peguem a cartilha. Lá tem várias orientações de como foi feito e por que foi feito. É assim, gente, é difícil discutir um trabalho técnico de 3 anos em 1 hora. Não tem, Mas, Carla, me permite, infelizmente, então, não tem contribuir condições. um pouquinho com essa discussão. Uma das questões que a gente precisa entender, vamos lá, do piscinão. Tá? Supondo lá que faça o piscinão naquele terreno grande lá da esquina da Copacabana. Imaginem toda aquela área, que não é pequena, transformada agora num tanque de concreto, para onde a água poluída, né, porque vamos falar a verdade, nossos rios não são exatamente um primor de limpeza. A água poluída vai ser reservada para que depois que a chuva passar, né, essa água possa ser devolvida para o rio. Muito bem. Este tanque de concreto, ele não pode ser simplesmente esvaziado. Ele precisa ser limpo, higienizado. Me digam vocês, a grande dificuldade do poder público justamente qual é? Construir os prédios ou dar manutenção para eles? Pavimentar uma rua, depois cuidar dela. Ensaibrar, fazer uma ponte. Tá? Qual é sempre a dificuldade do poder público? Qualquer coisa que demande custos de manutenção muito alto, ao longo do tempo tornam-se muito caros e provavelmente ineficientes. A gente sabe que hoje o problema não é construir hospital, não é construir posto de saúde, é fazer funcionar, é dar conta de manutenção. Não é fazer um prédio para botar lá uma creche, é botar gente lá dentro para tocar essa creche. Toda obra pública tem esse problema muito sério, é a manutenção. Então, este item, manutenção, tá, é o que a Carla está tentando nos dizer, é que deixa inviável, vamos colocar assim, ou menos interessante, vamos trocar o termo. Menos interessante, também é viável, viu, Cláudio? Mas torna-se menos interessante em relação a outras alternativas que, até por mais caras que elas possam ser para fazer aquela obra, como, por exemplo, um alargamento do rio, vamos lá, tem que indenizar algumas famílias para poder alargar, isso custa dinheiro alto no primeiro momento, sim, mas a limpeza depois é mais fácil, porque aí vem, né, com uma máquina grande, né, pode trabalhar dentro do rio, não precisa nem ser do lado de fora, mas, enfim, é mais fácil fazer depois a manutenção. E aí, por ser mais fácil, custa menos. E ao longo do tempo, vai começando a valer a pena ter usado aquela alternativa. Então, em resumo, é isso que condicionou, vamos dizer assim, a escolha de uma alternativa e não das outras duas. Tá certo? Só um instantinho, fala ao microfone para ficar o registro. Vocês estão falando em relação ao alargamento do rio. Como é que vocês vão fazer isso no centro da cidade? Porque ele vai se tornar um funil. Não adianta largar 12 metros na Rua Rio Grande do Sul e o centro. Não. Porque ele vai para lá, a água. Na verdade, eu só falei de pontos pontuais da onde algumas pessoas moram. Mas lá na Foz, a ponte da Rua Uruçanga vai ter 16 metros de largura. Tá, mas adianta largar a ponte e o resto não? Sim, tem que alargar. Não tá, só. Não, mas é que assim, eu tenho que alargar, e ele vai alargando tipo um funil, como a senhora mesmo falou, mas desde a sua nascente até a sua foz. Não só, aqui um ponto, aqui outro ponto, aqui outro ponto. Existe um projeto desde a nascente até a foz. Ele é um projeto contínuo, por isso ele não pode ser executado pontualmente. Ele tem que ser executado o projeto como um todo, e não uma única ponte, numa única galeria. Eu estou te entendendo, só que no caso, como ali na Rua Bahia, por exemplo, sim, ali tem um prédio de um lado do rio, outro prédio do outro lado do rio, e entre meio passa o rio. Sim. Vocês vão derrubar os dois para poder fazer?
Se for preciso sim. A proposta, gente, a proposta do alargamento, eu não vou saber dizer aqui exatamente todos os pontos. Por isso eu digo que existe o plano realizado, o estudo foi feito e a proposta está lá, o que deve e o que não deve ser indenizado. Agora ou no futuro ou algum dia. Essa é a proposta para resolver o problema. Ô, engenheira Se a Carla, comunidade... É o seguinte, por que não ser mais realista? Quando que Joinville vai indenizar as margens do Rio Jaguarão? Esse povo todo que está em cima. Não vai acontecer isso aí. Vamos ser realistas. Vamos limpar o fundo disso aí e alargar toda a parte possível. O que não é possível, deixa como está. Mas afunda o rio, que vai dar uma vazão de pelo menos na altura, só um pouquinho. Na altura final, vai dar uma vantagem de 30 centímetros, meio metro, que já vai desafogar muitas pessoas daí para cima, muitas. Agora, essa de indenizar, porque para alargar tem que indenizar. Não vai acontecer nunca. Vamos falar uma coisa mais prática, real, pô. Como foi feito Como esse projeto ele está bem elaborado, detalhado, toda a metragem dos pontos específicos. O que a Prefeitura de Joinville, através da Câmara dos Vereadores, já está fazendo para a implantação iniciar esse processo de implantação? Qual é o caminho? O que já foi feito até agora? Não, eu só digo o seguinte, ó, voltando a insistir, acho que solução futurista está dentro dessa linha. Agora, imediatista, como o James falou, uma máquina limpar todo o leito de um rio ou limpar um piscinão, qual é mais fácil? Eu acho que esse piscinão aí é a solução imediatista. Os 2 prédios, aí até você conseguir derrubar um deles, isso é coisa para nossos, né? Meus bisnetos e tataranetos. Eu acho que nós temos que pensar uma solução para nós estamos vivendo hoje, o dia hoje, ou a pouco prazo. Não dá para ser assim. Eu acho que nós estamos aqui para isso, a gente quer uma esperança, o povo quer uma esperança disso. Nós estamos convivendo com esse problema há muito tempo. Não dá, eu aplaudo, isso aí está interessante, é muito bom, futuristicamente falando. Isso vai demorar para chegar lá, e tem que ter esse plano sim. Mas também temos que ter uma ação imediatista. É isso que nós viemos buscar, acho que aqui hoje. Obrigado. Gente, aqui, ó, eu quero, assim, para que a gente não passe muito da hora com a polêmica, né, a sessão ela tem 2 horas de duração, né, a gente precisa tentar se ater a isso, mas eu quero inicialmente colocar o seguinte para vocês. O que está sendo apresentado aqui, né, é uma solução muito bem pensada. Todas essas considerações que vocês estão fazendo já foram feitas à exaustão, inclusive com moradores daqui. Houve um determinado momento, a reunião inclusive foi na Câmara de Vereadores, em que participaram 28 pessoas, não me pergunte quais são, porque eu não tenho registro na época, mas todas essas questões foram levantadas lá, naquela época. E houve também uma reunião aqui na Sociesc para apresentar depois o trabalho já concluído, já devidamente revisto. Enfim, a questão que nós precisamos entender é que essas 3 opções, todas elas são caras. Inclusive o piscinão, viu, Cláudio? Inclusive o piscinão. Ela é quase tão cara quanto, além de custar mais caro ao longo dos anos depois. Tá? Quando se fala aqui de prédios, eu quero talvez fazer aqui uma interpretação entre o que a dona Diva falou de prédio e o que a Carla entende por prédio. Prédio aqui pode ser uma casinha, pode ser um puxadinho. Prédio no linguajar técnico é qualquer construção. Tá? O prédio que a senhora se refere é aqueles prédios grandes, altos, com 10, 12 andares. Né? Vamos distinguir aqui. Claro que ninguém está dizendo que alguém vai botar um prédio deste abaixo. Tá? É uma coisa que, de sã consciência, ninguém está propondo, pelo menos não, né? Economicamente é inviável.
Por outro lado, né, algumas intervenções pontuais podem ir sendo feitas, podem e vão. Essa é uma opinião, por exemplo, que eu já discuti aqui com o colega Cassiano. Tá? Porém, essas intervenções pontuais, elas ajudam pouco, tá? Pouco, mas podem ser feitas, como é o caso dessas limpezas, né, manuais ou com pequenas máquinas que agora estão disponíveis, antes não existiam, alargamento em alguns pontos, aproveitamento de algumas obras de infraestrutura para já ir aos poucos concretizando o plano, mas o plano é exatamente isso, ele aponta numa direção, e nessa direção, tudo que puder ser feito, já vai ser feito de acordo com o projeto global. Se ele vai ser concluído em 6 anos, em 10 ou em 20, tá? A questão é que nós temos efetivamente por uma linha aonde seguir. Tá? Essa é a grande questão colocada aqui. Nada do que está sendo dito aqui vai começar amanhã, tá? Porque esses recursos não estão disponíveis no momento. Porém, nada impede que esses recursos sejam buscados, como efetivamente foram buscados os recursos do Rio Morro Alto, aquela obra da Rua Timbó. Tá? Inclusive, esses recursos foram buscados porque aquele projeto lá, ele foi feito em separado desse daqui alguns anos antes. Ele foi concluído antes e por isso foi iniciado por lá. O que está sendo apontado para vocês aqui é que existem propostas, existem planos, existem projetos possíveis, mas que a prioridade, e é isso que é importante que todos entendam aqui e tenham essa leitura, que a prioridade para a aplicação de verbas nessas obras que estão propostas aqui, vai ser dada na medida também do interesse da comunidade, do interesse manifesto de vocês em reuniões como essa aqui hoje à noite, tá? E tantas outras quantas vocês estiverem dispostos a participar ou mesmo promover. Tá? É importante que a gente tenha, no final dessa noite, essa leitura, né, de que existem sim planos feitos para essa região. Não é assim, olha, o poder público nunca olhou para esse problema. Tá? Olhou. É fácil? Não é. É barato? Não é. Tá? E se nada for feito, só vai piorar a situação. Tá? A tendência é de piorar. Mas se dá para fazer isso aqui ou não, vai depender muito dessa capacidade que nós, enquanto comunidade, tivermos, né, de dizer a todo momento que nós queremos, nós precisamos, nós temos razões sociais, econômicas, culturais, enfim, para dizer que esse dinheiro é um dinheiro que pode e deve ser aplicado, é necessário. Tá? Se a arrecadação do município não tem a capacidade de fazer um caixa para, de uma vez só, executar essa obra, né, que faça em etapas, né, que comece a fazer o financiamento de uma etapa significativa, né, que já vai dar um resultado de, pelo menos, não piorar, como é a tendência, né, de manter o problema, né, em níveis suportáveis, controláveis, que dá para ir convivendo com as intervenções que vocês já fizeram nas suas casas, nas suas residências, tá? E ter a perspectiva de que, ao longo do tempo, né, com estas ações e também com algumas mudanças de hábitos nossas, enquanto moradores, a gente vai conseguir efetivamente melhorar a nossa situação. Então é isso que eu gostaria que a gente levasse aqui, porque senão daqui a pouco a gente vai aprofundar tanto no detalhe que logo nós vamos ficar perguntando assim, a minha casa vai ser desapropriada, ou a minha casa vai receber ou não vai receber alguma melhoria. Nós daí passamos o resto da noite aqui e não focamos aquilo que é o principal. Tá? Se a gente ficar olhando árvore por árvore, perdemos a oportunidade de ver, né, a floresta como um todo. Então, não sei, Carla, se você quiser aqui rapidamente passar os demais slides para que todos tenham uma ideia geral
né, da proposta, porque, na verdade, nós paramos nesse slide aqui que pouco nos informa. Talvez, indo mais adiante, para ver mais um pouquinho, né, da proposta, nós encerramos daí essa apresentação aqui, dizendo novamente que tudo isso está disponível para todos nós aqui. E nossa luta em favor dessa melhoria não termina hoje. Tá? Nós vamos ter quantas oportunidades aí para pontuar isso, né, e colocar nas prioridades de investimentos do município. Carla? Então, só para complementar o que eu já vinha falando, o mapa ficou um pouco ruim de visualizar, mas aonde a gente tem aquele contorno verde ali no começo, é onde está projetado o alargamento. Não, Giana Nascente. Isso. Aí nós temos um alargamento de canal. Depois, ali onde vem aquele vermelhinho, mais para frente um pouquinho, Jean, aí é uma galeria bypass, porque naquele trecho, tanto do lado de cima quanto do lado de baixo da linha vermelha, não tem condições de fazer alargamento. Depois, novamente, nós voltamos para o alargamento do rio por um canal projetado, até chegar naquelas duas galerias bypass, que também são pelo eixo de ruas, e depois, na sua conclusão, mais para frente, até a sua foz, é novamente o alargamento de rio. Sempre a gente tentou fazer o alargamento do rio de forma que atingisse o menor número de residências, o menor custo de uma residência em detrimento de outra, para diminuir o valor das indenizações, mas para tentar resolver o problema. Para que serve o plano diretor de drenagem? Ele define uma diretriz, uma forma de como as obras devem ser executadas daqui para frente. E basta nós, como população, cobrar para que as pessoas que estão no poder executivo e no legislativo olhem da forma que existe um plano. Não é eu acho que precisa alargar aquela ponte, eu acho que precisa fazer isso, eu acho que precisa. Nós temos um estudo técnico, detalhado, fundamentado, aonde a gente tem uma diretriz. Não adianta eu baixar 1 metro o rio aqui, se lá na Foz do Cachoeira ele está assoreado. Eu preciso desassorear primeiro o Cachoeira, para depois desassorear o Rio Jaguarão. Infelizmente, essa é a solução. Não adianta fazer novos loteamentos, novas construções, e eu não fazer uma bacia de detenção naquele material que eu estou retirando, que aí eu deixo o solo exposto, vem a chuva, pega o material de cima do terreno, joga para a microdrenagem que cai no rio. E isso acontece o quê? Assoreamento. O rio não era tão raso como é hoje, mas existe a questão do assoreamento. É outra coisa a ser considerada. Só que para eu desassorear toda a bacia do Cachoeira, vocês já imaginaram essa montoeira de córrego? A bacia de vocês já é gigante por si só. Imagina desassorear toda a bacia do Cachoeira, até o canal do Linguado, até a Baía da Babitonga, que também está assoreado. Então, essa é a proposta que a gente encontrou possível de ser realizada. E esse trabalho não foi feito por nós, técnicos da Prefeitura de Joinville. Nós contratamos uma empresa para fazer essa análise, porque o vulto de trabalho, a gente não tem condições de atender às nossas demandas do dia a dia e ainda realizar um estudo de profundidade como esse. Então, o melhor que a gente conseguiu fazer foi isso. Podemos melhorar, podemos avançar? Podemos, mas se a gente não planejar desde agora, como é que a gente chega no objetivo final? Todo mundo, quando constrói sua casa, planeja. Ninguém começa a construir assim. Eu vou levantar a parede, depois eu faço a fundação, depois eu faço o telhado. Você segue um planejamento. E nós precisamos planejar a macrodrenagem do nosso município. E foi isso que a gente fez. A gente tem, pelo menos a partir de hoje, uma orientação de como fazer, de como seguir.
Todas essas informações estão disponíveis no site da Prefeitura. Todas as pessoas que nos procuram para saber se sua casa está na mancha de inundação, qual é a lâmina d'água, se tem informação, se um dia no futuro vai ser desapropriado ou não, todas essas informações hoje são fornecidas. Então, assim, eu sei que muitas dúvidas ainda existem, muitos questionamentos ainda existem, mas o que a Prefeitura conseguiu fazer nesse tempo foi fazer isso, o plano. Agora, o plano é nada mais que um planejamento. Agora, basta nós cobrarmos para que isso seja executado. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida ou quiser fazer mais um questionamento, passa lá. Nós temos o nosso... Pode passar, Jean. Sim. Sim. Na verdade, não é que seja um crime. O problema de coletar água da chuva é de que forma vai ser utilizada essa água posteriormente. Não, eu entendo, mas isso daí é uma questão de vigilância sanitária nacional, não é nem uma questão do município de Joinville. Acho que, no sentido de auxiliar a resposta, acho que é importante dizer aí do investimento programado na ampliação da rede de esgoto. Inclusive, quero aqui registrar e agradecer a presença do diretor administrativo da Companhia Águas de Joinville, nosso amigo Rogério Littke. Obrigado pela presença. Na verdade, com relação à despoluição dos rios, é o que a gente vem fazendo hoje no município, que é investimento no saneamento básico, na rede coletora de esgoto e tratamento. Então, nós tínhamos níveis ruins, né, de cobertura de rede coletora de esgoto, que chegava a 14%, e a gente está evoluindo na execução. Existem os transtornos, existem os problemas que é causado com a abertura da rua, fazer a rede coletora de esgoto, depois cobrar que o morador faça a ligação domiciliar, passa-se a cobrar a contribuição da rede de esgoto. Então, estamos avançando na questão do saneamento ambiental. O município de Joinville já possui um plano municipal de saneamento básico nas vertentes água e esgoto, onde tem a previsão de implantação da rede de esgoto para 100% do município, que a lei nacional prevê a universalização dos serviços, tanto do abastecimento de água, rede de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos, seja ele da coleta de casa, hospitalário e tudo mais. E o município vem buscando recursos junto ao governo federal para resolver problemas de controle de inundação. O município já fez a captação de um recurso, nós estamos aprovando os projetos junto à Caixa Econômica Federal para receber o recurso do Ministério das Cidades, que é da bacia do Rio Matias, lá no centro da cidade, onde fica o terminal, né, de ônibus. Então, o município inscreveu o projeto e recebeu o recurso. Só que a gente precisa fazer o projeto executivo, aprovar o projeto, aí receber a verba do governo e, sim, iniciar a obra. Agora, em julho de 2012, o governo federal vai abrir mais uma linha de crédito para as cidades, o PAC 3, e aonde Joinville novamente vai inscrever outros projetos, e dentre eles é bem possível que a Bacia do Jaguarão seja uma das que vão ser apresentado como projeto. Aí basta aquilo que o vereador James falou, o movimento da comunidade, porque nós não temos uma única bacia, nós temos 26 bacias na bacia do Rio Cachoeira.
uma ou duas vão ser escolhidas para ser apresentadas junto ao governo federal. E aí vai da força da comunidade em mostrar para o executivo que a bacia dela tem que ser privilegiada. Então, existe uma hierarquização dentro do plano diretor? Existe. Mas, se a comunidade tiver a sua força, também tem seu peso. Então, o governo está buscando recurso. Está, só que os recursos são escassos e os valores são altos. Para a bacia do Rio Jaguarão, vocês viram ali, são 225 milhões. Não é um recurso pequeno, mas existem linhas de crédito no governo federal para captar esse recurso. E não é financiamento, é orçamento geral da União, é recurso perdido. A prefeitura só precisa, em função do seu IDH, apresentar uma contrapartida de 20%. Nesse estudo tem a quantidade de moradores por bacia, não seria um diferencial, e pelo que eu entendi, a nossa aqui é bem representativa? Sim, sem dúvida. Aí os vereadores que têm que ajudar mais, é isso? Conte conosco. Conte conosco que... Acabando a pilha. Com certeza conte conosco, mas a Câmara de Vereadores, na verdade, representa os anseios da comunidade. Porém, eles serão tão mais ouvidos quanto mais a comunidade se organizar, né, e estiver disposta a buscar isso junto com a gente. Nós mexemos no orçamento lá todo ano. É possível, por lei, priorizar alguma coisa? Sim, mas é preciso também que o Executivo faça, né, os ajustes, encaminhe os projetos, né, e a prioridade é dada politicamente. E a política funciona exatamente assim, com a comunidade reivindicando e reivindicando forte. E é isso que nós estamos hoje iniciando aqui. Nada pode ser reivindicado se a gente não conhece, não tem informação a respeito. E é isso que nós estamos trazendo para vocês hoje aqui, a informação que vocês precisam para pautar, viu, Fábio, que representa aqui a Associação de Moradores, pautar o debate político. Nós vamos entrar num período agora em que muitos políticos estarão se apresentando na comunidade. Então, levem, a partir dessa informação que vocês recebem hoje, a reivindicação forte de vocês, de forma, inclusive, organizada, né, já que as associações de moradores têm também esse papel de representação. No mais, podem contar conosco, né, particularmente esse vereador, como parceiro nisso. Mas eu não teria força alguma se vocês não tiverem essa vontade expressa de maneira organizada. Engenheira Carla, estaria concluída assim, a sua fala, se não, última... Na verdade, eu só deixo ali o contato do projeto, né? Viva Cidade, a gente tem o e-mail, o telefone. Quem quiser tirar alguma dúvida específica do seu imóvel, do seu terreno, da sua casa, liga lá, agenda um horário e a gente faz esse atendimento sem problema algum. Passo ainda, para finalizar aqui, a palavra ao Fábio Elling, em nome da associação, né, e depois passamos aí às conclusões. Como a engenheira Carla falou, né, ela falou em benefício-custo, né, normalmente a gente fala em custo-benefício, até achei interessante, né, o benefício vir antes do custo. Por que surgiu essa ideia de fazer um grande piscinão, né, lá onde era a antiga fábrica de estacas, lá Miquelinos, né, porque, né, não dá para fazer um ditado, né, matar vários coelhos numa caixa d'água, né, então aquele terreno ele é muito grande, né, como o James disse, dá para acumular bastante água, e ele, né, é um terreno que, né, quem conseguir resgatar a história de Joinville, né, até está no, quem tem o nosso Facebook da associação, foi colocado um mapa de Joinville de 58. Naquele mapa, a rua Anita Garibaldi se liga com a rua Ijuí, né? Até os moradores da rua Barbacena, né, até andaram procurando a associação de moradores, né, por causa do problema que, né, querem abrir a rua Barbacena para desafogar a Ijuí. Então, lá né, tem um outro mapa de 69, se não me engano, tem até escrito a Joinville que queremos, ou alguma coisa assim. Então, o que acontece? Né? A rua Anita Garibaldi, onde tem anexo, né, a confecção, ela se liga naquele ponto da anexo até a rua Ijuí.
ele passa bem no meio do terreno, né? Ou seja, né, até um tempo atrás ainda havia, né, uma empresa lá, né? Hoje o terreno é baldio, tentou-se fazer um prédio, né? Então o que iria acontecer? A gente teria um piscinão, a gente teria uma rua no meio desafogando todo o trânsito da Ijuí, e ainda teria uma praça, que é um sonho antigo da comunidade, né? Porque a única praça que o bairro Anita Garibaldi tem é aquela pracinha da ferroviária, que uns dizem que ainda já faz parte do Floresta, né? Aquela pracinha é nossa. É a única pracinha que nós temos. É pequenininha, mas é nossa. Então, né, seria, né, um benefício muito grande, porque contribuiria com o trânsito, né, contribuiria com a diminuição da enchente, né? Provavelmente não, pode ser que não acabaria, mas diminuiria muito, né? A gente viu que o trabalho de engenharia que foi feito foi um trabalho muito bom, né? Se falou um tempo